as sutilezas, literalmente, de Satanás, que se manifestam no meio da igreja, por intermédio de falso ensino e falsos mestres. Essa foi a ideia da semana passada. E a gente saiu com uma aplicação a partir da gratidão, da postura. Qual é a postura, então, que a gente deve ter diante dessas sutilezas? Nos posicionarmos com a verdade, nos posicionarmos com a verdade absoluta de que Jesus é o nosso Senhor, de que Jesus é o nosso Salvador, e fazer isso com a palavra de Deus como fundamento e a oração como fundamento. Então, hoje, vamos trabalhar a ideia da palavra de Deus, esse fundamento de uma postura de gratidão diante do Senhor, porém também uma postura alerta no século presente contra as sutilezas que se levantam contra nós. Hoje, portanto, a ideia é pensar em permanecer, e permanecer naquilo que permanece para sempre, como diz a profecia de Isaías capítulo 40, verso 8. A palavra de Deus permanece eternamente. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos continuar nas cartas pastorais, lendo o capítulo 3 de 2 Timóteo, dos versos 14 até o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. E à medida que você for achando, por favor, fique de pé. Vamos fazer essa leitura juntos da palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a seu discípulo Timóteo, capítulo 3, verso 14 em diante, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ter mais uma palavra de oração, por favor. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus Santo, me achego diante de Ti, uma postura confessional, admitindo, Pai, que sou pecador e preciso da Tua graça, preciso do Teu favor, da Tua direção, do poder do Teu Espírito para fazer aquilo que o Senhor ordena que seja feito. Seguir fazendo discípulos, ensinando a tudo o que o Senhor ordenou, isso por meio da Sua palavra, Deus, por meio da pregação do Evangelho. Deus, que diante dessa congregação, a Tua palavra possa ser lida, interpretada e trazida à realidade para a nossa vida, para que o Teu nome possa ser glorificado como nome sobre todo nome. Deus, que a Tua direção nos guie, que o Teu Espírito Santo nos deixe sensíveis e atentos ao que o Senhor deseja falar através da pregação da Sagrada Escritura. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, queridas. Eu me apeguei muito na primeira palavra, no primeiro verbo que surge logo no versículo 14 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, evidentemente. Permanece, permanecer. E eu lembrei da história de um homem que foi considerado genial em sua época. E aqueles que, como eu, na infância, na escola, gostavam dos livros de história, talvez lembrem dele. Voltaire era um escritor, um intelectual muito famoso, francês, que perto do fim da sua vida, e sendo uma pessoa muito ouvida, imagine que se ele estivesse vivo hoje, talvez ele seria um campeão de likes nas redes sociais, de acessos, ia ser alguém viralizado,
ia participar de entrevistas, em programas de entrevistas, como era o do falecido Jô Soares, Voltaire, ele disse o seguinte, que em menos de 100 anos, e ele disse isso em 1785, em menos de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo vão ser varridos da realidade e passarão apenas como um capítulo da história. A ironia, quase que chocante da situação foi a seguinte: no ano de sua morte, 3 anos depois que ele fez essa declaração, seus livros eram vendidos a 8 centavos da moeda corrente da Inglaterra. E 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra, uma organização que foi fundada por discípulos do reformador João Calvino, comprou a residência, uma mansão que Voltaire possuía em Paris, a capital da França. E aquela mansão passou a ser a sede da Sociedade Bíblica de Genebra. 50 anos depois da suposta profecia de Voltaire a respeito da Bíblia e do cristianismo. Na mansão de Voltaire também tinha uma pequena gráfica, onde ele produzia vários de seus materiais e distribuía por toda a Europa. Eles adquiriram a residência de Voltaire e a gráfica de Voltaire, e na casa daquele homem que disse que a Bíblia ia ser varrida da realidade em 100 anos, ironicamente, a partir dali a Bíblia foi distribuída em centenas de milhares de cópias e exemplares por todo o mundo. E faço menção, mais uma vez, à profecia de Isaías capítulo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece, meu irmão, minha irmã. E o texto que nós lemos é um encorajamento do apóstolo Paulo ao seu discípulo e, no contexto em que estamos lendo, o já pastor na localidade de Éfeso, Timóteo. Semana passada nós lemos um trecho da sua primeira carta, da primeira carta de Paulo a esse jovem pastor. E ele segue nessa segunda carta, trazendo um alerta, um despertar a respeito da inspiração, do valor, da efetividade da Sagrada Escritura. Mas por que ele faz isso? Por que ele traz essa palavra desses versos 14 a 17 que nós lemos? Eu quero, aproveitando que estamos no mesmo capítulo, entender o que cerca essa passagem. Leia comigo, por favor, dos versos 1 até 5 do mesmo capítulo 3 aí na sua Bíblia, da segunda carta a Timóteo. O texto diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, que é a mesma coisa que presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, a mesma coisa que soberbos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu sempre leio essa lista com muito temor e tremor, e o meu sentido de alerta fica absolutamente ativado. Esse perfil e essa lista, à medida que você foi ouvindo, é muito provável, porque pelo menos acontece comigo, e eu já conferi com outros irmãos e irmãs, e também acontece com eles, a gente lembra de alguns personagens desde dentro da igreja,
E eu não me refiro à nossa igreja local, mas dentro do mundo evangélico, que talvez se encaixariam em algum desses adjetivos que listam o perfil de homens ou mulheres, pessoas que andam no nosso meio. O verso 5 diz que esses têm forma, aparência de piedade, de uma vida espiritual, de uma vida cristã, mas eles negam a Deus, no caso, o seu poder. Foge também desses. A instrução de Paulo é essa: foge, sai de perto deles. E a gente poderia ir até o verso 9 para ver a prática desse tipo de homens que andavam pela igreja de Éfeso. Mas o que me assusta é que, ainda hoje, esses com aparência de piedades e que poderiam se encaixar nessa lista, também andam entre nós. E aí eu peço por gentileza, é provável que seja com você como é com a minha, que você tenha que virar a sua página para ir para o capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu quero que nos ambientemos na passagem em que estamos lendo e que vai ser exposta essa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, mais uma vez, dos versos 1 a 5. Vamos ler. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse é o contexto dessa instrução a respeito da inspiração, aplicação, efetividade da Sagrada Escritura. Percebam que tanto no início do capítulo 3, como no início do capítulo 4, a ideia dos últimos dias, dos últimos tempos, da última hora e a necessidade do alerta para a apostasia como a manifestação, o desvio. Lembrando semana passada, o desvio, o abandono da fé como um sinal desses últimos tempos. Portanto, uma oportunidade para nos prepararmos para a volta de Jesus. Deus é tão gracioso que mesmo diante da terrível realidade da apostasia, encontramos uma esperança, porque quando vemos a manifestação desses sinais, podemos estar alertas e preparados, preparando-nos para a volta do nosso Senhor Jesus. Até nisso Deus é gracioso e cuidadoso com o seu povo. Porém, a gente não deve deixar se enganar dos riscos ao nosso redor. Normalmente, eu faço uma ponte contextual com o que a gente lê na Sagrada Escritura e aponta para o público-alvo, para onde o texto foi escrito, para onde essa carta é uma correspondência entre pastores. Então, é sempre importante a gente entender esse contexto original e lá para o fim da mensagem eu costumo costurar com a nossa realidade aqui e agora, dos dias de hoje. Mas eu entendo que, dada a quase que espelhada realidade de Éfeso e dessas palavras e desse contexto em que estamos aqui baseados essa noite, com o que vemos nos dias de hoje, eu já vou me antecipar e comentar sobre algumas sutilezas, minha gente, que andam no nosso meio, que andam no meio do povo de Deus, que andam no meio do corpo de Cristo, que andam no meio da igreja. E quero trilhar esse caminho com você com muito temor, com muito zelo, com muito cuidado. Vou começar a falar sobre aspectos da nossa geração, do nosso tempo,
mas que são apenas novas configurações, com um visual um pouco diferente, com uma linguagem um pouco distinta, mas que remontam de sutilezas muito antigas e que ganham novas formas para conquistar novos públicos e, infelizmente, levar desvio à igreja. Peço atenção a você, que preste atenção no que eu vou comentar agora. Fique ligado comigo, que talvez você vai lembrar de algumas coisas que chegaram, em especial com o advento da internet. A gente tem coisas maravilhosas, que testemunho precioso esse que ouvimos aqui, sobre esses irmãos nossos do estado da Paraíba e essa grande corrente de generosidade, de boas obras que o corpo de Cristo manifestou. Vou até procurar hoje, ainda hoje, vou procurar saber mais detalhadamente dessa inspiradora história. Mas ao passo que a gente ouve essas coisas boas que acontecem pela internet, né, porque foi por isso, um e-mail que chegou num pastor, e aí a coisa toda foi acontecendo. Mas, infelizmente, muito dessa sutileza tem se espalhado pelas redes. O que eu quero dizer, minha gente, que hoje, no meio evangélico, tem basicamente duas correntes predominantes a respeito de como lidar com a palavra de Deus, como o crente se relaciona com a palavra de Deus. Existem outras correntes, mas elas têm menor impacto. Tem duas que são muito efetivas, que têm alcançado um número bem expressivo de pessoas, desde jovens até adultos, até pessoas mais maduras. Essas duas correntes contemporâneas, elas têm pais modernos. Eu quero comentar um pouco disso. Eu preciso fazer essa ponte contextual, porque ela é absolutamente conectada com os últimos dias, conectada com o que lemos aqui, que cercava o jovem Timóteo e a igreja de Éfeso, e que nos cercam também hoje. Basicamente, temos, nos últimos dias, como diz 2 Timóteo 3,1, tempos difíceis, como o que vivemos, com homens e mulheres e líderes que, infelizmente, encontram-se nesses adjetivos aqui, que culminam no verso 5. Tem forma de piedade, tem aparência de piedade, entretanto, negam-lhe o poder, parecem ser crentes, parecem ser piedosos, falam em nome do amor, ou em nome da prosperidade do próximo e do melhor rendimento de quem o ouve, mas negam o poder de Deus no final da história, porque relacionam-se com a palavra de Deus de forma espúria, para ser generoso. Então eu peço que, por favor, fique comigo, preste atenção em algumas informações que eu vou trazer para vocês, e liguem seus alertas. Eu, como falei na mensagem inaugural dessa série, eu não gosto de um tom alarmista, mas eu quero sim provocar um alerta para você nessa mensagem essa noite. Em nome de Jesus, que estejamos juntos e alertas, lendo a Escritura e ouvindo o ensino que o Senhor deseja trazer a nós pelo Espírito Santo essa noite. Como eu falei, existem duas grandes correntes, e elas já são comentadas aqui algumas vezes, desde o púlpito dessa igreja. A primeira delas é bem popular, e a gente até de vez em quando lida com um bom humor, uma coisa meio debochada a respeito dessa corrente. Essa corrente, teologicamente, ela tem um fundamento no que pode se chamar de hipergraça. É a teologia coaching. São esses pastores que no máximo estão na casa dos 30 anos, jovens, dinâmicos, a sua fala, hábeis ao extremo com redes sociais, e que, na verdade, essa corrente, ela tem como pai mais moderno, mais recente, a teologia da prosperidade dos anos 80, 90, anos 2000, com seus barões televisivos e seus shows da fé que falam que você tem que parar de sofrer, porque Jesus faz qualquer um parar de sofrer, e por aí vai. Não precisamos nominar aqui, todos nós sabemos de quem estamos falando.
Mas esses homens, eles criaram um abismo geracional, em especial com aqueles que têm da minha idade para baixo, dos 40 e poucos para baixo. Criou um abismo. Esses, como falei, são barões televisivos, têm horários nas redes de TV. Mas os jovens normalmente não veem mais TV. Alguns adultos e mais idosos ainda têm aquele hábito de sentar na TV, diante da TV, né, e assistir um programa desses. Os jovens não, e aí criou-se uma lacuna. Ao passo que essa teologia coach surge como um desdobramento dessa teologia da prosperidade. O Brasil mudou nos últimos anos, irmãos. Nos últimos 20 anos, muita coisa aconteceu. O mundo mudou e o Brasil mudou. Talvez o problema generalizado hoje, embora ainda sejamos um país de miseráveis, financeiramente falando, mas o acesso a tantas coisas hoje é diferente, é mais facilitado. De modo que, talvez a questão maior hoje não é ter a casa própria, para o mais jovem ter a cura de uma enfermidade na hora, ali, aqui, agora, mas ter a tão sonhada qualidade de vida, ter uma vida de alta performance. Daí surgem esses pregadores, esses treinadores, porque a palavra coach quer dizer isso, um treinador. Coaching, treinamento, é teologia do treinamento, da performance do indivíduo, do ser humano. Porque se ele foi criado por Deus, ele foi criado por alguém perfeito, e alguém perfeito não poderia permitir que a sua criação, suas criaturas fossem imperfeitas. Essa hipergraça, ela é uma expressão do antinomismo, da negação da lei, de tratar a lei de Deus como algo que já passou. Ah, Deus cumpriu a lei, estamos livres em Cristo e a graça cobre todos os nossos pecados e seguimos a vida. Eu destaco algumas das frases de efeito desses pregadores dessa teologia coach, isoladas do seu contexto, mas se você for conferir, elas resumem basicamente suas pregações, até porque essas frases eu colhi diretamente do Instagram de alguns deles. Eu fiz uma pesquisa, alguns eu nem conhecia, nunca parei para ouvir nada, mas para trazer essa mensagem eu precisei estudar e ir um pouco a fundo do que está acontecendo aí e do que muitos de nós estamos consumindo, ouvindo, positivando e dizendo que de fato disso encontramos inspiração à luz da palavra de Deus. Do Evangelho, Jesus é o centro, mas do coração de Jesus, você é o centro, diz um desses pregadores. Outro diz que ele planeja, ele, Deus, coisas para a sua vida e de diversas formas, inclusive pelas suas próprias decisões, você pode apagar o que ele escreveu, falando a respeito de traumas, dores na alma que o indivíduo carrega e que sim, estão debaixo da soberania de Deus. Foi de uma mensagem sobre soberania de Deus que esse homem disse isso. Um outro disse o seguinte sobre justificação pela fé: eu me sinto tão justo que quando olho para Deus não me sinto inferior. E nessa mesma mensagem, esse jovem pastor, o mais jovem desses, disse que ninguém naquela noite ia sair dali sentindo-se imperfeito mais, ia sair dali sentindo-se perfeito. Esse é o tipo de pregação que foca, meus irmãos e irmãs, na divindade de Jesus, em Jesus completamente Deus, sem considerar Jesus completamente homem. De modo que quem segue esse Jesus completamente Deus, praticamente torna-se um semideus. Porque alguém para declarar isso, olha, eu me sinto tão justo, quando eu olho para ele não me sinto inferior. Você está bom demais, hein? O outro diz que pode apagar o que Deus escreveu a respeito da sua vida. O outro diz que no coração de Jesus você é o centro. Se sair do coração de Jesus, parou de bater o coração de Jesus.
Esse é o tipo de mensagem que tem sido pregada, meus irmãos e irmãs. Eu não quero questionar a motivação desses jovens, mais jovens do que eu, todos esses que eu citei. Eu não quero questionar, nunca parei com eles para partilhar uma refeição, tomar um café. Não sei, eu não vou questionar a motivação, mas eu vou questionar a inspiração, que é uma inspiração que vai totalmente no caminho contrário do que o simples ensino da Bíblia nos aponta. Mas eu preciso falar de uma outra vertente que talvez não seja tão popularesca, porque ela é mais intelectualizada. Essa vertente que foca muito em Jesus, completamente Deus, é uma vertente das emoções, ela mexe com os afetos. Esses pregadores normalmente vão estar ali com todo um cenário e um aparato de show, de espetáculo mesmo, tudo bem escuro e uma luz focada naquele pregador em especial, um fundo de teclado, geralmente notas em acordes menores para trabalhar as emoções da audiência. Tem toda uma lógica semiótica e auditiva para mexer com as emoções. Mas tem a outra vertente, que é uma vertente mais intelectualizada, mais racionalista, que ganha espaço muito no ambiente universitário. Ela, inclusive, tem um nome oficial, Novas Narrativas Evangélicas. As novas narrativas evangélicas têm como base a sua relação com a Bíblia à luz daquilo que é chamado de método histórico crítico, de modo que o texto é lido, o texto bíblico, como que se examina um texto histórico qualquer, tendo como critério a crítica elevada à luz do intelecto a respeito do que se está lendo. De modo que a teologia ortodoxa, a teologia clássica, habituou-se a ler a Bíblia pelo método histórico-gramatical. Consideramos a realidade do contexto histórico, como a gente faz aqui tantas vezes, né? Contamos como era o tempo, por exemplo, de Éfeso, já passamos por isso aqui, aspectos da cidade, aspectos do público-alvo, ok. Mas temos como base a interpretação do texto pelo próprio texto. A própria gramática do texto vai nos ajudar a interpretá-lo, e não ferramentas de fora do texto. Então, essa linha mais intelectualizada e muito sutil, ela tem aberto espaço no nosso meio. E seus pais modernos são aqueles que podem ser considerados como luminares da teologia latino-americana, que tem como base a teologia da libertação, que tem como lente hermenêutica, como ferramenta de interpretação da Bíblia, o homem. Então o foco, percebam, se por um lado essa teologia coach foca demais em Jesus completamente Deus, por outro, as novas narrativas evangélicas, elas focam demais em Jesus Cristo homem. Por isso, normalmente, eles sempre chamam Jesus de Nazaré. Eles falam muito isso, Jesus de Nazaré, vamos seguir os passos de Jesus de Nazaré, que é o Jesus humano, o Jesus encarnado, o Jesus cidadão de Nazaré. Na última Páscoa, um dos luminares, um dos maiores influenciadores dessas novas narrativas evangélicas, saindo agora candidato a deputado pelo estado do Rio de Janeiro, na Câmara Federal, num programa de TV, de uma grande rede de TV, disse que o evento da ressurreição de Cristo, isso era um programa especial sobre Páscoa. Ele disse que a ressurreição de Cristo era parte de um mito popular apenas. Ele nega a ressurreição de Cristo em sua teologia. Algumas frases de alguns dos influenciadores e pensadores desse movimento. Abro aspas. Eu creio no amor revelado na Bíblia e não em um texto que te escraviza. Fecha aspas. Para pensar sobre Deus, eu leio os poetas e não os teólogos. Se os evangélicos do Brasil lessem mais a Constituição do que a Bíblia, eles representariam mais a Jesus na sociedade. Um jovem muito articulado,
baita comunicador. Ele fala isso referindo-se à exaltação da Constituição brasileira. Ele está se referindo aqui à Constituição do nosso país. Ele, poxa, e pensar quem escreveu aquilo, tal. Mas eles estavam mais inspirados muitas vezes do que quem escreveu a Bíblia. O rapaz falou isso. Essas novas narrativas evangélicas também têm conquistado a mente de muita gente, enquanto a teologia coach tem conquistado o coração de muita gente. E por vezes, por não conhecermos a Escritura, não divisarmos a Escritura com zelo, cuidado, amor, presença do Espírito, desejo de conhecer mais o Senhor, a gente pode até ser influenciado pelos dois. Como alguém já disse, o brasileiro é golpeado pela esquerda e pela direita o tempo inteiro. E basicamente é isso que essas duas vertentes manifestam no nosso tempo. Um dos mentores das novas narrativas evangélicas e um conhecido pastor de matriz batista do Brasil, que teve uma grande polêmica a respeito de sua declaração de que a Bíblia sim precisava ser atualizada, porque se não atualizar a Bíblia, podemos abrir precedentes para violências contra o corpo negro, o corpo da mulher, o corpo do homoafetivo. E em nome de uma justiça que quer ser mais benevolente do que a própria justiça de Deus, esse pastor tem inspirado muitos desses. Para fechar esse comentário, um desses jovens do coach foi excluído da comunidade da teologia coach por alguma razão lá. Ele perdeu o espaço entre eles. Perdido e sozinho nas suas agendas, e agora como um jovem pastor de uma mega igreja em São Paulo, ele encontrou nesse pastor, que já é um homem de quase 60 anos de idade, influente, um intelectual, sim, mas um homem que está muito equivocado a respeito da Escritura. E esse jovem pastor, o jovem pastor que falou: eu me sinto tão justo que quando eu olho para ele não me sinto inferior. Esse pastor agora tem como mentor o pastor de quase 60 anos que diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Então houve um encontro de gerações e de vertentes, o encontro do coach com as novas narrativas evangélicas, com a ideia da teologia da libertação, o encontro da hipergraça com o método histórico crítico, a teologia liberal. Esse é o nosso cenário, gente. Esse é o cenário de pessoas nos últimos dias, em tempos difíceis, que têm aparência de piedade. A gente tem que ter muito cuidado com isso que está sendo abordado. Com gente que, como diz 2 Timóteo 4,3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de quê? De mestres, segundo o quê? As suas próprias cobiças. Se cercarão daqueles que ensinam de acordo com o que eles mesmos desejam, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. No popular é aquela coisa do me engana, eu gosto. No fim do dia é isso que essa geração tem buscado. E como devemos nos posicionar, meus irmãos e irmãs, em dias transitórios, em dias de grandes mudanças? Talvez eu trouxe informações novas aqui para muita gente. Tentei falar bem pausadamente, até um pouco diferente do meu ritmo normal, para ficar bem claro para vocês. E agora eu vou poder engatar a quinta marcha e voltar para o meu ritmo, indo direto para o texto, mais uma vez, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, diante disso, diante dessa realidade de tempos difíceis nos últimos dias, Timóteo, permanece, fica, não saia naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aqui a gente vai para a interpretação do texto. Versículo 14, Paulo provoca a Timóteo a ideia de permanecer. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. A provocação de Paulo para Timóteo, nesse cenário de últimos dias,
de dias difíceis, de homens que têm aparência de piedade, mas nela-lhe o poder, o chamado de Paulo a Timóteo é: permanece, fica. Mas fica em quê? Fica no que permanece para sempre. E ele faz essa menção: naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aí, se você voltar, não precisa, mas depois, se você for conferir no capítulo 1 dessa mesma carta, no versículo 5, existe a menção de Paulo à avó Lloyd e à mãe Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, que o discipularam no caminho. Essas mulheres piedosas, essas mulheres de Deus, deram o conteúdo da Sagrada Escritura para Timóteo. O que Paulo fez foi capacitar Timóteo para a obra do ministério, mas o fundamento, a base, na palavra de Deus já havia sido dada desde dentro de casa. Daí a ênfase que muitas vezes é propagada desde esse púlpito: pais, mães, discipulem os seus filhos. Discipulem os seus filhos, pregando a palavra, ensinando a palavra a eles. Verso 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. As sagradas letras, essa expressão que Paulo usa aqui, muito comum do tempo antigo, muito comum desse primeiro século da era cristã, a respeito de textos sagrados. Os textos sagrados que são a mesma coisa que as Sagradas Escrituras. Essa era a forma grega de se referir aos profetas, à lei e a todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia que os primeiros discípulos liam. Ao longo da história, minha gente, pessoas foram transformadas pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, vidas e, consequentemente, o rumo da história como conhecemos em todo o mundo foi transformado por quem, assim como Timóteo, ouviu, recebeu e permaneceu nas Sagradas Letras. Um homem chamado Antão, no terceiro século da era cristã, no Egito, já era alguém religioso, que ia sempre à igreja. E certa vez caminhando até o local de reunião da igreja, no Cairo, se assenta naquela igreja, e a primeira palavra que ele ouve é uma leitura de Mateus 19, contando a história do jovem rico. E ao ouvir, não um sermão, não uma explicação, apenas ao ouvir a passagem do jovem rico, Antão, que era alguém que tinha posses, tinha recursos, um jovem com menos de 20 anos, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres e fundou um movimento monástico, um movimento de resistência ao paganismo que já se entranhava na igreja em seus tempos, em seus dias, um movimento de forte ênfase devocional em busca de Deus através da palavra e da oração. Alguns anos depois, inclusive influenciado por esse Antão, Agostinho de Hipona, que sempre falamos aqui, no ano 386 depois de Cristo, se converte no norte da África. Ele, que era um autoconfesso narcisista, um professor de gramática e retórica, ouvindo uma criança cantando, pega e lê. Em latim ela cantava, pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele entendeu aquilo como o próprio Deus o impelindo a buscar a Sagrada Escritura, que ele mesmo em seu ambiente, já com 30 anos de idade, era o maior intelectual do norte da África, procuradíssimo, requisitadíssimo professor de retórica e gramática, e um dos textos que ele usava como método crítico era a Sagrada Escritura. E ao ouvir, numa ação sobrenatural de Deus, uma criança cantando, pega e lê, pega e lê, pega e lê, ele pegou a carta de Paulo aos Romanos e dos capítulos 12 a 15 estudou o que era a transformação de Deus na vida de quem o seguia. E ali ele teve a sua conversão. E o resto é história a respeito de Agostinho de Hipona e de sua contribuição para a história cristã.
Eu quero que você vá comigo lá para a Alemanha da Idade Média, do século XVI, onde a gente vai conhecer um monge agostiniano, Martinho Lutero, que tentava com as suas próprias forças viver uma vida piedosa, que tentava com as suas próprias forças viver a verdadeira religião. E ao ler na carta aos Romanos, eu sempre falo o Evangelho de Romanos, que de fato é o Evangelho de Paulo sendo pregado. E ali ele lê: o justo viverá pela fé. E a mente de Agostinho é transformada pela leitura da Sagrada Escritura, pelo poder do Espírito. E ele entende a justificação pela fé. E a reforma protestante aconteceu, e nós somos parte dessa herança, pela audição da palavra de Deus. Vá comigo para Londres, no século XIX, pelo citado essa manhã Charles Haddon Spurgeon, um jovem pregador. Estava diante do maior desafio da sua vida até então, pregar para 24 mil pessoas no Palácio de Cristal, em Londres. E em dado momento, na noite anterior ao seu sermão, ele vai para o Palácio de Cristal e posiciona-se com um microfone rudimentar do século XIX. E vai simplesmente fazer a passagem de som, como o bispo. Quem chega cedo aqui, sabe, o bispo sempre faz uma leitura, não é? Sempre recita. E Deus, como é que o bispo faz, bispo? Essa foi a frase que o Spurgeon leu. Mas o bispo sempre recita João 3,16 aqui. Mas lá, no Palácio de Cristal, fazendo uma mera passagem de som, ele não estava pregando, ele simplesmente pegou o rudimentar microfone e leu João 1, versículo 29. A parte B do versículo 29, para ser bem batista, igual Spurgeon era. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas passando o som, irmãos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dos funcionários do Palácio de Cristal, ouvindo de longe, da galeria, lá distante, imaginem um lugar para 24 mil pessoas. Aquele homem ouvindo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, caiu de joelhos no chão, reconhecendo a necessidade de ser salvo e de ter o senhorio de Cristo na sua vida. E depois, em uma de suas biografias, Spurgeon diz que aquela conversão, aquilo que aconteceu, foi muito mais significativo para ele do que pregar para 24 mil pessoas, pois foi uma prova visível do poder da palavra de Deus. E a gente poderia falar aqui de tantos outros testemunhos ao longo da história cristã, daqueles que guardaram as sagradas letras, como Watchman Nee, cristão chinês, líder de um grande movimento de discipulado, desde a China, no início do século XX, em que, buscando ter um encontro com Deus, tinha ido em reuniões e tentado ter experiências, quando parou e leu Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Ao ler essa passagem apenas, teve a sua vida transformada de forma definitiva. E a última palavra que ele falou antes de ser morto como um mártir pelo Império Comunista Chinês foi: estou crucificado com Cristo. Dou a minha vida, não importa, estou crucificado com Cristo. E poderíamos seguir falando de tantos e tantos e tantos outros que guardaram as sagradas letras. Verso 16. E aqui o grande núcleo dessa mensagem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós vemos aqui no final do versículo 15 que são as sagradas letras que podem tornar sábio o homem para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E isso se dá pelo que é afirmado nessa conhecida passagem do verso 16.
toda a Escritura, não uma parte da Escritura, não um trecho da Escritura, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo, no texto original, praticamente inventa um termo. No grego, essa palavra literalmente significa soprado por Deus e surge pela primeira vez nessa passagem. Toda a Escritura é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Percebam, o ensino como a base fundamental do que é necessário aprender nessa jornada onde conhecemos o Salvador e Senhor Jesus. E termina com a educação, a instrução na justiça, como a capacitação para fazer o que é dado a fazer. E no meio existe a repreensão e a correção, o aspecto pastoral, o cuidado pastoral da palavra de Deus, onde somos repreendidos do nosso erro e colocados no devido lugar quando somos corrigidos. O Pai corrige a quem ama. A Escritura soprada por Deus é uma expressão do amor do Pai para os seus. Por isso o nosso valor, o nosso cuidado, o nosso zelo a respeito da Sagrada Escritura. E o verso 17 conclui: com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro e perfeitamente habilitado para o quê? Para toda boa obra. Minha gente, me encaminho para a conclusão dessa mensagem. E com algumas reflexões. Eu sei que por vezes nós ficamos um pouco agitados com a ideia de colocar na prática a nossa fé. Inclusive fizemos uma série de mensagens em outra carta pastoral há pouco tempo aqui, na carta de Tito, tratando disso. Porém, é urgente para a igreja alerta nos últimos dias, onde de fato os tempos são difíceis, existem aqueles com aparência de piedade, mas que negam o poder de Deus quando relativizam o que é absoluto na palavra de Deus, quando colocam o ser humano no centro da história da redenção, e não, o centro da história da redenção é Cristo, é Jesus, que olham para Deus como completamente homem e não entendem Jesus como completamente Deus. Fazem essa separação e correm o risco de fazer de si mesmos seus próprios semideuses. Ou aqueles que querem ser benevolentes demais, acredito que com boas intenções, querendo amar e servir pessoas, mas anulando, extraindo a divindade de Jesus, portanto, relativizando o que a própria palavra de Deus diz. Daí o nosso cuidado, daí o nosso zelo, de entender que antes de querer praticar muita coisa, precisamos conhecer o nosso Deus e a forma que o Espírito Santo de Deus se revelou a nós é através da Escritura. A forma que Jesus se revela a nós pelo poder do Espírito Santo é a luz da palavra de Deus, irmãos. Não tentemos forçar esse tipo de relação, porque não vai dar certo. Vamos ter relação com quaisquer outras coisas, menos com o nosso próprio Deus em Cristo Jesus. Daí a urgência de nos voltarmos para a palavra de Deus. Permanecer, como diz o início do verso 14, naquilo que aprendemos. Se você aprendeu a palavra de Deus, meu irmão, eu creio que quem é parte dessa comunidade de fé aprendeu da palavra de Deus. Permaneça na Escritura. Permaneça naquilo que você recebeu dos seus. Permaneça. Precisamos entender isso se quisermos, como diz o final do verso 17, estar habilitados, aptos para toda boa obra. O verso 16 começa, toda a Escritura. O verso 17 termina, toda boa obra. De modo que para a realização de toda boa obra, para realizar toda boa obra, é necessário conhecer toda a Escritura. Meu irmão, minha irmã, por favor, em nome de Jesus, rogo-vos que nos afiemos na palavra de Deus, voltemos os nossos olhos para a Escritura. Como eu falei aqui
Jovens, nós vamos ter uma jornada no Evangelho de Marcos. Eu sei que existem problemas contemporâneos gravíssimos nos dias em que vivemos, uma série de temas, temáticas e por aí vai que precisamos lidar. E sim, no tempo oportuno, no ambiente oportuno a gente até trata, mas o que forma um seguidor de Jesus é a Escritura, são as Sagradas Letras, para que sejamos habilitados para a boa obra que Deus nos chamou, sim, para cuidar de quem precisa ser cuidado, sim, para amar quem precisa ser amado, sim. Nós precisamos entender quem nos amou primeiro pela Sagrada Escritura. Precisamos desse fundamento, senão o que vamos construir vai desabar, vai causar uma tragédia. E para trás de nós isso, irmãos, queremos ser daqueles que andam e que se preparam para a volta do Senhor Jesus, para o nosso encontro com Ele. Para que isso aconteça, é necessário o lançamento do ensino, da fundamentação, da base. O texto diz: toda a Escritura é inspirada, soprada pelo Espírito Santo, por Deus, e útil, ela é efetiva, ela é perfeita, ela não precisa de adaptações, para dar a base, o fundamento sólido e seguro. Precisamos do ensino. Todos aqui, eu creio que queremos praticar boas obras, gente, é claro. Todos queremos ser daqueles que são reconhecidos, não por si, pelo que fazem, mas reconhecidos como seguidores de Jesus porque são pessoas generosas. Poxa, quem ouve uma história como essa, esse testemunho aqui, não fica encorajado? Não fica inspirado? Quantas vezes ouvimos os testemunhos de generosidade e benevolência, ficamos inspirados, encorajados, e vemos a revelação do amor de Deus nessas expressões. Mas saiba, tudo isso tem uma base, e essa base é o ensino da palavra de Deus. Para nos prepararmos para os últimos dias, não precisamos de misticismo, de espiritualidade holística, como vamos falar na semana que vem, espiritualidades outras, forçações de barra emocionalistas, animistas. Não precisamos disso, precisamos do simples, da Escritura e da oração, da Escritura e da oração. De modo em que a repreensão precisa ser enxergada como o amor de Deus por nós. A Escritura é útil para o ensino, e Paulo continua ensinando a Timóteo, para a repreensão, para a correção, continua o texto, repreensão e correção, ambas expressões do amor paterno de Deus pelo seu povo. Não tentar se corrigir sozinho, a gente não consegue, precisamos da Escritura para fazer isso, pelo poder do Espírito na nossa vida, de modo em que no fim somos chamados a educação na justiça, ou instrução na justiça. Sabe o que é isso? A gente pode confundir, né? Ensino e educação. No original a ideia é o seguinte, é como se o ensino fosse aquele nível fundamental, aquela base, e a educação na justiça, a instrução, já é a preparação para a vida, para o mercado de trabalho, é o técnico, é o nível que te coloca apto a fazer o que precisa ser realizado. Nesse caso, toda a boa obra. Verso 17, qual é a finalidade dessa Escritura inspirada por Deus? Capacitar o homem de Deus a ser perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Desse modo, meu irmão e minha irmã, eu creio que nós vamos seguir avante, nos posicionando contra as sutilezas que andam no nosso meio e nos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus. É inevitável. Falei desses líderes aqui com muita tristeza, não queria ter que falar disso. Mas o alerta precisa ser dado, minha gente. O alerta precisa ser dado. Essa igreja é conhecida por muitos como uma igreja que tem um cuidado com a palavra de Deus. Muita gente chegou aqui por isso. Eu cheguei aqui com a minha esposa por isso. Cuidado com a palavra de Deus. E a gente vai continuar nessa pegada para a glória de Jesus, para a glória do nosso Senhor. Vocês sabem, é perceptível, eu já encerrei o conteúdo bíblico da mensagem, eu quero compartilhar um pouco do meu coração. E eu não tenho a menor pretensão de dizer que é um coração pastoral, é um coração de irmão para irmãos. Vocês sabem que eu sou
um tanto diferente em alguns hábitos, posições, atitudes, né? Eu não fui criado num lar evangélico, eu vim de uma tradição evangélica menos ortodoxa, mais moderna. Mas eu digo a vocês, as estratégias modernas, e eu vi muitas delas, eu fiz essa pesquisa aqui, dessas duas correntes, hipergraça, novas narrativas evangélicas, e não fiz desde o pódio do alto de alguém que nunca poderia estar lá. Eu fiz do chão de que talvez eu poderia ser um desses pregadores modernos. Eu tenho todo o shape disso, eu sei. A linguagem, ser um carinha de rede virtual, perfil de Instagram. Eu já não tenho mais idade, né, para TikTok e coisas do tipo. Mas tentar ser um influenciador, ter um canalzinho no YouTube. Eu poderia estar numa dessas vertentes, irmãos. Os caminhos por onde eu andei poderiam ter me levado ou para uma vertente coach, ou para as novas narrativas evangélicas, para uma ou para outra. Porque eu sou um cara extremamente emocional e tento ser intelectual, tento botar a cabeça para funcionar. Eu poderia ir para uma dessas duas vertentes. Poderia. Então hoje aqui, como um conservo dos senhores e senhoras aqui nessa igreja, pouquinho tempo de casa comparado com alguns, 5 aninhos, eu quero encorajar vocês a valorizarem o valor que essa igreja dá à Bíblia. Valorizem isso. Valorizem isso. No meu turno, enquanto conselheiro, responsável, líder do Geração Ação, o que eu posso falar para vocês, pais, dos seus jovens que estão aqui, não com uma postura policialesca, bulldogiana, xerife, não é isso não. Mas eu vou ter todo cuidado com os seus meninos e meninas, por mais que já sejam gigantes aí e tudo mais. Eu sei que vocês sempre vão enxergá-los como meninos e meninas, isso é muito bom. Mas saibam que eu vou ter todo cuidado para que esse tipo de influência não chegue neles. Eu não tenho estratégias a oferecer, nós não temos, não é, bispo? Essa igreja não vai se render, porque o nosso caminho é tentar ser fiel à palavra de Deus, à boa tradição cristã. Nosso caminho é esse. E a minha palavra com os pais é essa: eu vou ficar aqui do lado deles, eu estou do lado desses meninos e meninas. Eu quero muito que eles honrem o que receberam de Ló e de Eunice, né, comparando com 2 Timóteo 1:5, que eles receberam de seus pais, seus avós, tios, tias, gente de Deus mais velha, o próprio bispo Weber, que tem uma postura altamente paterna com vocês, irmã Lourdes. Eu quero só honrar isso, e eu mesmo tentar cada vez mais seguir firme na Sagrada Escritura e nas Sagradas Letras, que a gente tem para oferecer isso. Sábado que vem a gente vai estar aqui, é claro, é um culto, tem todo um cuidado, a juventude tem as meninos têm todo um cuidado de preparar um ambiente legal. Mas é óbvio, não vai ter artefatos, artifícios, não vai. O que vai ter, no caso vai ser eu, no dia, abrindo a Bíblia, pregando o Evangelho de Marcos, e nós lendo juntos o Evangelho de Marcos, lendo porções inteiras, orando a Bíblia, louvando e adorando o Senhor fervorosamente. O que vai ter isso? E eu creio que isso é o suficiente. Eu creio que Jesus é suficiente. Deus abençoe sua vida. Você possa ter uma semana na